Há cerca de 4,6 bilhões de anos, uma nuvem massiva de gás e poeira começou a colapsar sob a influência da gravidade. À medida que essa nuvem se contraía, o aumento da temperatura e da pressão no centro resultou na formação do nosso astro-rei, o Sol. Ao mesmo tempo, a matéria restante ao redor do Sol em formação começou a se agrupar, criando os protoplanetas e outros corpos celestes que eventualmente se transformariam nos planetas, luas, asteroides e cometas que conhecemos hoje. Os primeiros estágios de formação do Sistema Solar foram caracterizados por uma intensa atividade de colisões e fusões, à medida que os materiais se juntavam e se consolidavam. As partículas de poeira se fundiam para formar objetos maiores, que por sua vez se fundiram para formar protoplanetas. Esses protoplanetas continuaram a crescer por meio de colisões e atração gravitacional, eventualmente se tornando os planetas rochosos internos Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E os gigantes gasosos mais distantes, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Ao longo de milhões de anos, o Sistema Solar passou por um processo de diferenciação, no qual os materiais mais pesados se afundaram em direção ao núcleo dos planetas, enquanto os materiais mais leves se elevavam para a superfície. Essa diferenciação resultou na formação de núcleos metálicos nos planetas terrestres e em uma composição mais complexa nos gigantes gasosos. Toda essa dinâmica resultou nesse espetáculo, o Sistema Solar. E hoje vamos viajar juntos na segunda parte dessa jornada incrível pelo nosso sistema. Nossa viagem começará nos confins do Sistema Solar, onde vamos tentar desvendar os segredos de Plutão. Ainda nesta região, tentaremos encontrar o famoso Planeta 9 e discutir as evidências que suportam a teoria de um nono planeta no Sistema Solar. Um pouco mais internamente, vamos para Encélado, a lua de Saturno, e um dos lugares mais promissores do Sistema Solar, onde existe a possibilidade de encontrarmos formas de vida simples. E partindo do Sistema Solar externo, diretamente para nossa vizinhança, passaremos por Vênus e discutiremos sobre a maior descoberta já feita por lá, que pode mudar tudo o que sabemos sobre o planeta nublado. Nossa viagem começa agora. Em julho de 2015, a sonda New Horizons da NASA fez história ao visitar com sucesso o distante e gelado planeta anão Plutão. As imagens incríveis capturadas durante a passagem deixaram cientistas e fãs do espaço boquiabertos, revelando um mundo complexo e diversificado, coberto por montanhas, vales, crateras e até mesmo uma vasta característica em forma de coração, e que pode estar escondendo um oceano subterrâneo abaixo dessa vastidão. Pela primeira vez, podemos contemplar Plutão em toda a sua glória. Mas não é apenas a presença do magnífico coração de Plutão que surpreendeu os cientistas quando eles estudaram as imagens. Por toda essa paisagem gélida, muitas outras características inesperadas, porém fascinantes, também foram descobertas. E agora, novos estudos sugerem que Plutão está ativo, e não é tão calmo como parece. Mas como os astrônomos chegaram a essa conclusão? O que será as características estranhas que eles observaram nas imagens enviadas pela sonda New Horizons? E o mais importante, será que essas descobertas sugerem a possível existência de vida em Plutão? Foi no ano de 2006 que a NASA lançou a sonda New Horizons para explorar o que então era considerado o nono planeta do Sistema Solar, Plutão.
Após uma jornada de 9 anos, a sonda alcançou o planeta Anão e se tornou a primeira espaçonave a visitar esse mundo distante. Hoje, a sonda já ultrapassou a marca de 50 unidades astronômicas da Terra, o que corresponde a mais de 7,5 bilhões de quilômetros. No entanto, os dados provenientes da passagem por Plutão ainda estão sendo analisados por astrônomos até hoje. Se voltarmos para um passado não tão distante, antes da missão New Horizons, tínhamos um conhecimento limitado das características da superfície de Plutão. Além de ser o primeiro objeto já descoberto no cinturão de Kuiper, ele também é o maior corpo conhecido nessa região. No entanto, a partir da década de 90, quando vários objetos de tamanhos semelhantes foram descobertos no cinturão de Kuiper, o status planetário de Plutão começou a ser questionado. E finalmente, em 2006, a União Astronômica Internacional reclassificou Plutão como um planeta anão. Mas isso não tirou o planetinha do radar de exploração da humanidade. Essa foi uma das melhores imagens capturadas pelo Hubble em 2002, mostrando um mundo manchado de laranja, branco e preto, com um ponto brilhante e misterioso. Então, à medida que a New Horizons passou pelo planeta não gelado, ela conseguiu capturar algumas das imagens mais espetaculares já vistas do espaço. As imagens da New Horizons revelaram algo completamente surpreendente e inesperado, que nunca foi visto em nenhum outro planeta do Sistema Solar. As imagens da superfície de Plutão mostram muitos vulcões irregulares elevados a diferentes alturas. Além disso, não há evidências de atividade tectônica, o que desempenha um papel crucial na formação de montanhas aqui na Terra. Todos esses fatores juntos indicam que essa superfície se formou após uma perturbação geológica, provavelmente uma erupção vulcânica que ocorreu recentemente, nos últimos 2 bilhões de anos. Eu sei que 2 bilhões de anos pode parecer bastante tempo, mas considerando a escala cósmica, não é tanto tempo assim, e pode ser classificado como um evento recente. Ao ampliar essa imagem, podemos descobrir muitas das características ocultas de Plutão, algumas das quais podem te surpreender, como a descoberta de um lago que um dia fluiu com um líquido misterioso. Esse lago inesperado pode ser encontrado em uma cadeia de montanhas a oeste do gigantesco coração de Plutão. Ele tem cerca de 32 km de largura e parece agora estar congelado. No entanto, evidências em outras partes do planeta anão sugerem que ele pode ter sido um lago que um dia fluiu com um líquido. Essa é uma descoberta surpreendente, considerando que a temperatura da superfície de Plutão é de cerca de 230 graus negativos. Embora não esteja totalmente claro que tipo de líquido enchia esse lago antes de congelar, os cientistas acreditam que provavelmente era nitrogênio líquido. E não é apenas aqui onde o nitrogênio líquido poderia ter fluído um dia. Centenas de milhares de anos atrás, ele também pode ter esculpido leitos de rios e ravinas cruzadas, como mostra essa imagem incrível. Como o nitrogênio líquido pode se acumular e fluir em um mundo congelante a bilhões de quilômetros de distância do Sol, provavelmente se deve às flutuações de temperatura e pressão na superfície de Plutão, à medida que ele se aproxima do Sol, aquecendo o planeta anão o suficiente para transformar o gelo de nitrogênio em gás. Mas ocasionalmente as condições devem estar perfeitamente ajustadas para que o nitrogênio se torne líquido. Isso causa essas características surpreendentes que com certeza ninguém esperava ver. Uma das características mais interessantes de Plutão é a sua atmosfera, como a gente pode ver nessa incrível imagem. O gás na atmosfera de Plutão é bem diferente da Terra. Para começar, é muito mais fino, cerca de 80 mil vezes menos denso, e acredita-se que seja criado quando o gelo da superfície é vaporizado pela luz do Sol. Os cientistas acreditam que a neblina seja um subproduto resultante da ação da luz solar sobre o metano e outras moléculas. Essa reação produz uma mistura complexa de hidrocarbonetos que se acumulam em pequenas partículas de neblina. À medida que elas descem pela atmosfera, as partículas de neblina formam numerosas camadas horizontais intrincadas que se estendem a altitudes de quase 200 km. À medida que Plutão se afasta do Sol, em sua órbita de 248 anos terrestres, acredita-se que sua atmosfera congele, possivelmente caindo como um tipo de neve na superfície, criando uma camada de material congelado. Se essa neve cai em grãos ou flocos, como aqui na Terra, é um mistério. Talvez seja até acompanhada por ventos fortes, como uma tempestade de neve, ou pode se assemelhar a uma nevasca leve, como vemos em alguns países aqui na Terra.
Em algumas regiões, parece que podemos ver uma camada de neve de nitrogênio, que pode ter se condensado na atmosfera e depois se fixado na superfície. Entre as características mais impressionantes encontradas em Plutão estão essas grandes montanhas com topos cobertos de neve no hemisfério sul, que quase se assemelham aos Alpes aqui da Terra, como vistos da Estação Espacial Internacional. Mas quando você olha mais de perto, percebe que elas são realmente bem diferentes. As montanhas em Plutão são feitas de gelo de água congelada, tão dura quanto o granito, e estão cobertas por um tipo de neve composta de metano congelado. Algumas dessas altas montanhas podem atingir alturas de até 3,5 km acima do chão. Como essas estruturas se formaram ainda é um mistério. Na Terra, montanhas são geralmente causadas por atividade tectônica ou erupções vulcânicas. No entanto, Plutão não é geologicamente ativo da mesma forma que a Terra. Então, os cientistas acreditam que provavelmente foram formados por um processo chamado erosão por sublimação. Isso ocorre quando materiais congelados como nitrogênio ou metano na superfície de Plutão são expostos à luz solar e sublimam, ou fazem a transição direta do sólido para o gás. Esse processo levanta o terreno ao redor, deixando para trás estruturas incríveis, como esses picos altos e irregulares. Plutão parece estar reabastecendo sua superfície em certas regiões. No entanto, por que será que há várias indicações de que um tipo de lava fria e espessa foi derramado sobre sua paisagem em diferentes lugares? Essas características estranhas são causadas por criovulcões, que são um tipo de vulcão que entra em erupção com voláteis gelados, como água, metano ou amônia, ao invés de rocha derretida. Criovulcões também podem ser encontrados em algumas luas geladas do nosso sistema solar, como Encélado e Europa. Em Plutão, existem várias regiões montanhosas que têm depressões ou covas em suas superfícies, o que poderia ser resultado da atividade criovulcânica. Uma das evidências mais convincentes da atividade desses vulcões em Plutão é essa característica chamada Wright Moons. A montanha, localizada no hemisfério sul, eleva-se a uma altura de 4 km acima do terreno circundante e tem uma ampla depressão no topo, como você pode ver nessa incrível imagem. Se de fato for um vulcão de gelo, como se suspeita, seria o maior desse tipo já descoberto no sistema solar externo. Ao longo da borda oeste do coração de Plutão, extensos campos de dunas semelhantes a desertos podem ser encontrados. Essas características são compostas por material que parece ter sido soprado através da superfície pelo vento, de maneira semelhante às dunas encontradas aqui na Terra. O movimento do vento levanta partículas e as deposita em um local específico. No entanto, as dunas em Plutão são únicas de várias maneiras. É possível que tenham sido formadas não apenas pelo vento, mas também pelo derretimento do gelo de nitrogênio, fazendo com que grãos de gelo de metano, do tamanho de grãos de areia, sejam levantados acima do solo por gases ascendentes e depois levados pelo ar. Além disso, as dunas em Plutão são muito maiores do que as dunas encontradas aqui na Terra. Algumas têm a altura de montanhas e se estendem por quilômetros. Isso provavelmente se deve à menor gravidade em Plutão, que permite o transporte de partículas com mais facilidade, criando essas características magníficas. Outra característica curiosa de Plutão é chamada de Pickard Moons. Atinge quase 7 km de altura e tem uma largura de cerca de 225 km. Você ficaria surpreso ao saber que, embora o diâmetro de Plutão seja apenas 1/6 do da Terra, o volume total desse vulcão é semelhante ao do Mauna Loa, no Havaí, um dos maiores vulcões do nosso planeta. Essas gigantescas características de superfície ficam na borda sudoeste da camada de gelo conhecida como Sputnik Planitia, que é a região mais clara à esquerda da famosa característica em forma de coração. Esses lugares foram avistados pela primeira vez quando a sonda New Horizons sobrevoou essa região em julho de 2015. Essa camada é caracterizada por uma bacia de impacto antiga com quase 1000 km de largura e é denominada por dobras e elevações que se assemelham a rugas em uma cobertura lisa de gelo. Também existem vários domos vulcânicos nessa região. A maioria tende a se fundir em um único domo. Após analisar cuidadosamente as imagens capturadas pela sonda New Horizons,
Os pesquisadores especulam que a formação desse terreno deve ter sido alimentada por múltiplos locais de erupção localizados próximos uns aos outros, e possivelmente o material ejetado durante as erupções criovulcânicas revestiu toda a região com camadas de gelo. Um estudo detalhado também revela que o material superficial nessa região é principalmente gelo de água, não gelo de nitrogênio ou metano, como geralmente é encontrado em partes mais jovens da superfície planetária. Isso fortalece ainda mais a possibilidade de atividade criovulcânica. Também encontradas em todo o coração de Plutão estão estruturas estranhas semelhantes a icebergs, que parecem ser fragmentos de gelo que se soltaram das formações maiores ao redor. Cada fragmento tem de 1 a vários quilômetros de largura, mas o que é interessante nessas características é que parecem flutuar sobre a superfície congelada abaixo. Os cientistas acreditam que os icebergs são pedaços massivos de nitrogênio congelado, porque o gelo de água é menos denso do que o gelo de nitrogênio. Quando os icebergs se desprendem e são eventualmente empurrados para o coração de Plutão, provavelmente por fluxos glaciais, eles ficam sujeitos ao movimento do gelo de nitrogênio abaixo, como pode ser observado nas formas estranhas que cobrem essa região. Essas formações revelam o segredo do coração de Plutão, porque são as assinaturas de um processo chamado convecção, que ocorre em todos os lugares onde o fluido é aquecido de maneira desigual, do Sol a uma chaleira em ebulição. A evidência de convecção significa que algo sob o coração de Plutão está mais quente do que a superfície, e está fazendo com que essa grande planície de nitrogênio congelado gire lentamente ao longo de milhões de anos. E se você observar de perto, notará que os icebergs geralmente estão reunidos ao redor dessas manchas, porque provavelmente estão sendo empurrados para a borda pelas forças abaixo. Para que essa dinâmica interna de Plutão funcionasse, em especial os vulcões, seria necessário uma fonte constante de calor para impulsionar as erupções. Por exemplo, na Terra, a energia para o vulcanismo provém principalmente de calor residual da formação do nosso planeta e pelo decaimento radioativo que ocorre no centro da Terra. Em outros casos, esse calor também pode resultar do puxão causado pela interação gravitacional com objetos vizinhos massivos. Esse é o fenômeno que causa o vulcanismo em Io, por exemplo. No entanto, no caso de Plutão, nenhuma dessas possibilidades se encaixa bem. Nem os vizinhos do planeta são fortes o suficiente para gerar forças de maré e gravitacionais o bastante para aquecer seu interior, nem a quantidade de material rochoso presente no núcleo de Plutão é suficiente para gerar o calor por meio de radioatividade. Assim, Plutão tem uma temperatura média de superfície de quase 240 graus negativos. Então, de onde será que vem essa energia? Considerando todos esses pontos, o único cenário plausível é que o planeta anão ainda possui calor residual de sua formação preso em seu interior, mas provavelmente em um oceano profundo de água sob sua crosta congelada. Outros corpos gelados do Sistema Solar, como a Lua Encélado de Saturno e a Lua Europa de Júpiter, também são conhecidas por conter esses oceanos. Além disso, Encélado mostrou evidências de criovulcanismo regular, expelindo material gelado para o espaço, e inclusive reabastecendo um dos anéis de Saturno. No entanto, grandes cadeias de vulcões gelados, espalhados em uma área tão grande e reciclando a superfície do corpo celeste, não foram observados em nenhum outro lugar do Sistema Solar, exceto em Plutão. Mas não podemos esquecer que a sonda New Horizons fez apenas uma passagem rápida e observou a região por apenas um dia. Portanto, ainda é difícil confirmar se a atividade criovulcânica ainda está ativa em Plutão, ou se os vulcões de gelo exóticos se tornaram dormentes. Mas se o planeta anão ainda estiver ativo, isso fortaleceria a possibilidade de encontrar um oceano líquido abaixo da superfície, e quem sabe, talvez, até vida. Antes da sonda New Horizons visitar Plutão, tínhamos conhecimento limitado sobre como era sua superfície. Agora que a vimos em toda sua maravilha e glória, descobrimos muitas de suas características fascinantes, algumas das quais exploramos no vídeo de hoje. Provavelmente, Plutão é apenas um de centenas de planetas anões na região do cinturão de Kuiper. Você consegue imaginar as maravilhas que existem nos outros planetas anões que ainda não visitamos?
como Haumea, Makemake ou Eris, por exemplo, o que nos resta é torcer para que um dia os vejamos em todo o seu esplendor. Mas além desses astros, existe um mistério. Um objeto escondido na escuridão desse lugar distante que parece estar perturbando as órbitas dessa região. O que será que poderia estar causando tal fenômeno? Um aglomerado de objetos pequenos? Talvez. Ou quem sabe, o famoso Planeta 9. Crescemos sabendo exatamente como o sistema solar se parecia, desde o nosso Sol central até Plutão. No entanto, tudo mudou em 2006, quando a União Astronômica Internacional, na época, fez uma decisão altamente controversa e colocou Plutão em uma nova categoria. A partir daquele momento, esse objeto que fica nos confins do sistema solar seria um planeta anão. Desde então, Plutão perdeu seu status de planeta. Os cientistas não abandonaram seus esforços para detectar outros objetos grandes nos confins do sistema solar. Afinal, existe algo além da órbita de Netuno que afeta significativamente a trajetória e a revolução de objetos celestes, como asteroides e planetas anões. E não estamos falando do tipo de coisa que podemos visualizar com telescópios. Alguns estudos sugerem que poderia ser o 9º planeta do sistema solar. Já outros são mais radicais e sugerem que as anomalias detectadas no cinturão de Kuiper seja resultado de um pequeno buraco negro primordial, ou até mesmo um aglomerado de matéria escura. A ideia de um grande planeta não descoberto, agora conhecido como Planeta 9, mas originalmente chamado de Planeta X, surgiu no início do século passado. Astrônomos sugeriram que as oscilações observadas nas órbitas de Urano e Netuno poderiam ser explicadas por outro planeta mais distante no sistema solar. Quando Plutão foi descoberto em 1930, os astrônomos pensaram que esse era o objeto misterioso afetando as órbitas de Netuno e Urano. Mas depois foi revelado que Plutão era muito pequeno para causar tal efeito. Mas foi na virada do século que objetos menores, além de Netuno, em alguns casos do tamanho de Plutão, estavam sendo descobertos. À medida que essas descobertas se acumularam, ficou claro que uma população massiva de mundos estranhos existia em uma região que agora chamamos de Cinturão de Kuiper. Com a descoberta do Cinturão de Kuiper, surgiram muitos outros mistérios, incluindo mais uma vez a possibilidade de um gigante planeta não descoberto. Em janeiro de 2016, os pesquisadores Konstantin Batygin e Mike Brown, da Caltech, apresentaram evidências matemáticas que sugeriram a existência do hipotético Planeta X, que eles chamaram de Planeta 9, devido à reclassificação de Plutão. A primeira teoria proposta foi a presença de certos objetos próximos às bordas do cinturão de Kuiper, que afetariam a gravidade. No entanto, se fosse esse o caso, a massa do cinturão teria que ser 100 vezes maior do que é hoje. Simulações de computador usando um pequeno planeta mostraram que sua massa seria insuficiente para alinhar os objetos dessa maneira. Entretanto, se você executar uma simulação semelhante com um planeta maciço do tamanho de Urano ou Netuno, o modelo matemático converge e praticamente duplica os resultados do cálculo do mundo real. O trabalho dos pesquisadores estabelece limites para a possível massa do 9º planeta, a localização de sua órbita e até sua posição no céu. De acordo com os cálculos, esse planeta hipotético poderia ser 10 vezes mais massivo do que a Terra, ter um diâmetro de 2 a 4 vezes do nosso planeta, ser 20 vezes mais distante do Sol do que Netuno e poderia ter um ano que varia de 7.400 a 20.000 anos terrestres. Então, assim como muitos astrônomos antes deles, a busca por um gigante não descoberto que espreita nos confins do sistema solar estava de volta.
A razão pela qual muitos astrônomos acreditam que o planeta 9 poderia existir se deve a alguns movimentos interessantes entre certos objetos no cinturão de Kuiper e no disco disperso, que são regiões além de Netuno com centenas de milhares de corpos gelados. Esses objetos misteriosos incluem um planeta anão chamado Sedna e outros 5 objetos do cinturão de Kuiper, que estão inclinados no mesmo ângulo e na mesma direção, fazendo com que suas órbitas fiquem agrupadas. Talvez isso possa ser devido à atração gravitacional de um objeto desconhecido. E, incrivelmente, desde 2016, outros 11 objetos foram identificados como tendo órbitas estranhas que não são devido à influência de Netuno. Então, será que isso poderia ser resultado de um nono planeta não descoberto? Com base na aparente atração gravitacional, como já vimos, os cientistas estimaram que o hipotético planeta 9 teria uma massa de cerca de 10 vezes a da Terra. Usando essas informações e o que já sabemos sobre o nosso sistema solar, foi teorizado como esse planeta poderia ser se realmente existisse. A primeira possibilidade é um planeta 9 rochoso, mas não como os planetas terrestres Mercúrio, Vênus, Terra ou Marte, mas sim um mundo bizarro, possivelmente vulcânico. Um tipo comum de planeta, que pode ser detectado ao redor de outras estrelas em nossa galáxia, a Super-Terra. Super-Terra. Como o nome sugere, esses mundos são maiores que a Terra, mas menores que Netuno. No entanto, como sabemos, nenhum planeta desse tipo foi descoberto em nosso sistema solar. Então será que o planeta 9 poderia ser nossa Super-Terra perdida? Talvez, mas as possibilidades são bem baixas devido à distância do Sol. A segunda possibilidade é que o planeta 9 seria uma versão gigante dos milhares de objetos gelados que povoam o cinturão de Kuiper. Se o planeta 9 for feito de gelo, seria o maior objeto já formado nessa região, possivelmente 5.000 vezes a massa de Plutão. Também se pareceria com Plutão de muitas maneiras, e devido ao seu tamanho colossal, possivelmente esconderia um vasto oceano de água líquida abaixo da superfície, com o potencial de ser o maior corpo com água do sistema solar. A terceira possibilidade, que também é a mais plausível, é que o planeta 9 seja um planeta gasoso, talvez uma versão menor de Netuno ou Urano. Os cientistas há muito tempo teorizaram que o meio do sistema solar primitivo era uma zona rica em gás, que eventualmente se aglutinou nos 4 planetas gasosos que podemos observar hoje. Com o tempo, colisões e ejeções os moldaram e os moveram para suas posições atuais. Mas também poderia ser possível que um 5º planeta gasoso começasse a se formar dentro dessa região. Um mundo que talvez tenha passado muito perto de Júpiter ou Saturno, resultando em sua ejeção para uma órbita distante e excêntrica. Se o planeta 9 for um planeta gasoso, ele não teria uma superfície sólida, apenas um pequeno núcleo denso, possivelmente rochoso, coberto por espessas camadas de nuvens tempestuosas. Sua atmosfera provavelmente seria semelhante à de Netuno. No entanto, o planeta 9 pode ser um planeta gasoso como nenhum outro em nosso sistema solar. Considerando que existem muitas evidências que apontam para um nono planeta, você pode estar se perguntando por que ainda não o encontramos. Certamente, um planeta gigante teria sido descoberto até agora, não é? Embora o Sol seja muito brilhante aqui na Terra, quanto mais longe você fica, mais escuro ele é. Isso torna os objetos na borda do nosso sistema solar fracos e difíceis de detectar. Se você estivesse em Plutão ao meio-dia, a quantidade de luz emitida pelo Sol seria semelhante à que recebemos perto de um pôr do Sol aqui na Terra. Basicamente, encontrar Plutão foi como encontrar um pedaço de carvão no escuro. E se o planeta 9 existir, estará ainda mais longe do que o planeta anão. Infelizmente para os astrônomos, é muito provável que nesse momento o planeta esteja ainda mais afastado do Sol, com um raio de sua órbita alongada variando de 380 a 980 unidades astronômicas em média. E mesmo todos os dados coletados até agora não fornecem um quadro completo da possível localização do planeta misterioso. A área de busca hoje abrange aproximadamente 6 a 800 graus quadrados no céu noturno. Como referência, a lua cheia ocupa 0,2 graus quadrados no céu. O astrônomo Constantin, um dos pesquisadores que buscam o planeta 9,
sugere que parte de sua dificuldade em ser encontrado, além da distância absurda, como vimos, é que provavelmente refletiria pouco ou nenhuma luz solar. Basicamente, ele vive na sombra. No entanto, embora seja difícil de encontrar, os astrônomos calculam que, se estiver lá, os telescópios atuais eventualmente deveriam ser capazes de detectá-lo. Então, por que ainda não encontramos ele? Bem, o telescópio Subaru, de 8,2 metros, que fica no Havaí, é um dos telescópios que estão auxiliando na busca. Embora essa seja uma das melhores opções atualmente disponíveis, a equipe só tem acesso ao telescópio aproximadamente 3 noites por ano para buscar o planeta misterioso. Existe a possibilidade de que o satélite de pesquisa de exoplanetas em trânsito da NASA, o famoso TESS, também possa avistar o planeta 9 enquanto busca exoplanetas ao redor de estrelas distantes. Mas a melhor esperança de encontrar esse mundo elusivo está com um novo telescópio atualmente em construção nas montanhas do Chile. Em 2023, o observatório Vera Rubin, de 8,4 metros, começará a monitorar todo o céu noturno. Isso permitirá que os astrônomos rastreiem os movimentos de objetos em nosso sistema solar e além. Muitos pesquisadores estão confiantes de que um nono planeta gigante realmente existe lá fora, com base em sua influência gravitacional através do cinturão de Kuiper e do disco disperso. Mas ainda pode levar anos para ser descoberto. Portanto, o planeta 9 ainda existe apenas como uma hipótese. Por esse e outros motivos, parte da comunidade científica é adversa a essa ideia, buscando outras explicações para as anomalias que vemos nessa região do sistema solar. Na tentativa de localizar e estreitar a órbita do planeta, os pesquisadores compararam os resultados da simulação com objetos reais do cinturão de Kuiper. O modelo de 4 bilhões de anos do sistema solar foi construído, e os cientistas queriam entender como a atração gravitacional dos maiores planetas e do nono planeta poderia afetar as órbitas de milhares de objetos no cinturão de Kuiper. Embora esse estudo tenha realmente comprovado a existência de um objeto que realmente influencia a posição de outros corpos celestes, pesquisas recentes lançaram dúvidas sobre a existência de um planeta maciço. Em um estudo recente de 2021, foi descoberto cerca de 300 novos objetos na região do cinturão de Kuiper, onde o estudo anterior teorizava a presença do nono planeta. Astrônomos escanearam a maior parte do céu com o telescópio espacial Atacama, que também fica no Chile, em busca do nono planeta, e passaram 6 anos estudando 87% do céu visível a partir do hemisfério sul. Supostamente, uma análise detalhada das órbitas dos objetos em questão revelou que cada caso de sincronização orbital pode ser explicado por efeitos da física conhecidos, exceto por 2 corpos celestes. Mas mesmo essas 2 anomalias são uma exceção entre 300 objetos, e de certa forma confirmaram a nova hipótese. Por que será que as descobertas dessas órbitas não coincidem com as previsões do estudo anterior? A resposta pode ser que a teoria do nono planeta simplesmente está incorreta. No entanto, a natureza do comportamento estranho das órbitas de alguns objetos nas regiões mais distantes do nosso sistema solar, que segundo alguns astrônomos é causado por um nono planeta desconhecido, pode, em vez disso, ser explicada pela força gravitacional combinada de pequenos objetos orbitando o Sol além de Netuno. A alternativa à teoria do planeta 9, proposta por pesquisadores, sugere a existência de um disco composto por pequenos corpos gelados com uma massa combinada de até 10 vezes a da Terra. Quando combinada com o modelo simplificado do sistema solar, as forças gravitacionais do disco hipotético podem explicar a arquitetura de órbitas incomuns observadas em alguns objetos nas regiões mais remotas do cinturão de Kuiper. Para tentar resolver isso, os pesquisadores criaram um modelo computacional dos objetos transnetunianos, bem como dos planetas do sistema solar e sua gravidade, juntamente com um grande disco de detritos além da órbita de Netuno. E para nossa tristeza, foi descoberto que se você remover o nono planeta do modelo e em vez disso adicionar muitos objetos pequenos espalhados por uma ampla área, as atrações coletivas entre esses objetos poderiam igualmente explicar as órbitas excêntricas que vemos em alguns corpos.
Tentativas anteriores de estimar a massa total de objetos além de Netuno somente somavam cerca de 1/10 da massa da Terra. No entanto, para que os objetos transnetunianos tenham as órbitas que vemos hoje e para que possamos excluir o nono planeta, o modelo exige que a massa combinada do cinturão de Kuiper esteja entre 5 a até 10 vezes a massa da Terra. Outro grupo de cientistas usou o satélite astronômico infravermelho, IRAS, e o telescópio infravermelho Akari para buscar o nono planeta. Foram realizados 2 levantamentos fotográficos com mais de 20 anos de diferença, dando tempo suficiente para qualquer planeta hipotético se mover ligeiramente para uma parte diferente do céu. Os cientistas assumiram que qualquer planeta distante estaria próximo ao plano equatorial do céu, por conta do disco planetário do Sistema Solar, e estudaram os dados marcando potenciais planetas. Eles encontraram mais de 500 candidatos. No entanto, ao analisar a distribuição de energia de seus espectros, a maioria deles tinha distâncias orbitais por volta de 1000 unidades astronômicas. Isso significa que esses objetos estavam muito distantes para ser o planeta 9. E na conclusão do estudo, foi determinado que a maioria desses objetos eram, na verdade, nebulosas fracas. A falta de evidências que comprovem a existência do planeta 9 levou alguns pesquisadores a apresentarem alternativas bem exóticas para explicar a dinâmica do cinturão de Kuiper. A pergunta que pode resumir toda essa ideia é bem simples. Que tipo de objeto teria massa suficiente para alterar as órbitas de outros corpos celestes e ainda assim não ser visível para nós? Isso levou os teóricos a considerar uma hipótese radical. E quando eu digo radical, realmente é ao pé da letra. E se o misterioso nono planeta fosse um pequeno buraco negro primordial, que pode ser detectado pela radiação emitida ao redor de suas bordas, a chamada radiação Hawking? Existe uma contradição relacionada à massa de tal objeto, uma vez que se acredita que apenas as estrelas mais gigantescas sejam grandes o suficiente para formar um buraco negro. Os buracos negros que elas deixariam para trás teriam uma massa mínima de 5 vezes a massa do Sol. Mas e se as condições extremas do universo primordial tornassem possível a formação de buracos negros menores? Esses buracos negros primordiais seriam diferentes. Nunca foram observados, mas teorias apontam que esses monstros em miniatura são formados a partir da névoa quente de energia e matéria que se formou no primeiro segundo do Big Bang. Os buracos negros primordiais são densos o suficiente para que nenhuma luz possa escapar, o que significa que esse não apareceria em nenhum tipo de telescópio que existe atualmente. Olhando diretamente para ele, a única pista que indicaria sua presença seria um vazio em uma pequena lacuna no céu noturno estrelado. E agora, um grupo de astrônomos da Universidade de Harvard planeja iniciar as buscas por esses objetos ainda em 2023, como parte do projeto LSST. Para ajudá-los a encontrar esses buracos negros nos cantos mais distantes do Sistema Solar, os astrofísicos desenvolveram um método para procurar explosões que ocorrem quando um buraco negro colide com pequenos objetos no cinturão de Kuiper e na nuvem de Oort, uma região que poderia potencialmente conter vários trilhões de corpos ao redor de nosso sistema. Os pesquisadores afirmam que às vezes os objetos dentro da nuvem de Oort, como cometas, podem interagir com esses buracos negros hipotéticos, criando um flash de luz visível que o observatório Hubble poderia detectar. Assim, se os cientistas pudessem confirmar que um buraco negro pequeno, do tamanho de uma laranja, com uma massa de 5 a 10 vezes a da Terra, orbita o Sol, isso poderia fornecer uma resposta a um dos maiores mistérios da cosmologia moderna, a formação dos buracos negros. E bagunçar completamente a comunidade científica no processo, é claro. No entanto, há outra hipótese, tão exótica quanto a do buraco negro em miniatura, mas igualmente digna de consideração. E se lá nos confins do Sistema Solar houvesse um objeto feito de matéria escura? Será que seria possível detectar evidências de matéria escura ao nosso redor? Uma nova hipótese sugere agora
que a maior parte da matéria escura pode se concentrar em objetos do tamanho de Netuno, os chamados planetas de matéria escura. Embora esses planetas permaneçam invisíveis para nós, eles podem criar uma atmosfera de hélio e hidrogênio, o que pode levar esse corpo a alcançar temperaturas críticas, desencadeando a fusão nuclear dentro desses planetas, o que nos ajudaria a descobri-los. Os cientistas acreditam que se os planetas de matéria escura existem, eles se formaram claramente quando o universo era muito jovem e permaneceram estáticos por bilhões de anos. No entanto, a matéria escura não interage com a matéria comum e nem com a luz, e portanto poderia se reunir livremente no espaço. Segundo essa teoria, ao invés de estar uniformemente distribuída por toda a galáxia, a maior parte da matéria escura estaria dentro dessas esferas relativamente compactas, com massas variando de um asteroide a de Netuno. O que será que veríamos dentro de um planeta assim? Isso com certeza é difícil de dizer, mas para deixar claro, tudo isso é hipotético, e apesar de bem embasado, isso nunca foi observado no universo. À medida que as buscas pelo planeta 9 continuam a falhar, isso dá brecha para hipóteses mais exóticas, como um buraco negro ou uma concentração de matéria escura. No entanto, apesar das observações até agora não terem revelado um único planeta nos confins do sistema solar, isso não significa que a busca tenha sido totalmente em vão. A teoria do nono planeta provocou um aumento sem precedentes na pesquisa sobre o cinturão de Kuiper e outros objetos transnetunianos. A busca pelo planeta 9 pode eventualmente levar a algo ainda mais significativo para o progresso científico. Mas será que o planeta 9 realmente está lá fora? Sempre é prudente ser cético, mas algo com certeza deve ser responsável por todas aquelas órbitas incomuns que podem ser encontradas no sistema solar externo. Com sorte, esforços contínuos e avanços na tecnologia, em breve poderemos confirmar se existe ou não um nono planeta não descoberto lá fora, e se existir, entender melhor seu papel no sistema solar. No vasto e misterioso palco do nosso sistema, onde os planetas conhecidos desempenham seus papéis bem definidos, há um personagem que ainda se esconde nas sombras do desconhecido, o planeta 9. Esse enigma cósmico é um mistério que desafia nossos entendimentos convencionais. Ele nos convida a explorar as profundezas do espaço e a questionar as fronteiras do nosso conhecimento. Desde os primórdios da astronomia, observamos o balé celestial dos planetas enquanto eles orbitam o Sol. No entanto, em nossa busca incansável por compreender as complexas engrenagens do sistema solar, encontramos pistas que nos levam à existência de um nono planeta, muito além dos confins do que conhecemos. As teorias sobre o planeta 9 variam desde possibilidade de ser uma superterra, um mundo rochoso e vulcânico que desafia nossas expectativas, até a visão de um gigante gasoso, uma esfera tempestuosa e misteriosa, que não se assemelha a nenhum outro planeta em nosso sistema. Os astrônomos modernos empregam tecnologias e avanços, como telescópios poderosos e instrumentos sofisticados, para rastrear o movimento e o impacto gravitacional desse hipotético planeta nas regiões mais remotas do sistema solar. No entanto, a busca pelo planeta 9 é como procurar uma agulha cósmica no palheiro do espaço, onde a escuridão reina e a luz do Sol se torna uma vela fraca. No entanto, o mistério do planeta 9 não é apenas uma questão de descoberta científica, mas também uma jornada que nos desafia a olhar além dos limites da compreensão atual. Pode ser tentador ceder ao ceticismo ou acreditar que é apenas um enigma sem solução, mas devemos lembrar que a ciência sempre avança quando nos arriscamos a explorar o desconhecido. E é justamente essa busca que nos inspira a explorar cada vez mais profundamente o sistema solar. E tivemos um vislumbre da complexidade do nosso sistema quando a sonda Cassini sobrevoou as plumas de Encélado em uma manobra incrível e encontrou um mundo gelado onde a vida, pelo menos microbiana, poderia se desenvolver.
primeira vista, sua superfície coberta de neve brilhante parece um cenário de conto de fadas, uma paisagem gélida que desafia a imaginação. Mas à medida que exploramos mais profundamente, descobrimos segredos que desafiam nossa compreensão. Sob essa camada de gelo reside um oceano subterrâneo, um oceano que pode conter os ingredientes essenciais para a vida. Esse é Encélado. Estamos acostumados a pensar que a vida só pode se originar em planetas semelhantes à nossa Terra, ou exoplanetas próximos à sua estrela central. No entanto, e se eu te dissesse que esses exoplanetas provavelmente não são os únicos candidatos para o surgimento da vida? Talvez pequenas luas geladas, distantes do Sol, também possam ser o lar de organismos vivos. Hoje, vamos falar sobre duas luas de Saturno, Mimas e Encélado, e como a vida poderia potencialmente prosperar em luas aparentemente sem vida. Poucos mundos em nosso sistema solar são tão fascinantes quanto a lua gelada de Saturno, Encélado. Pequeno o suficiente para quase caber no Reino Unido, esse mundo pequeno, porém fascinante, é coberto por características intrigantes, sendo a mais notável a sua superfície branca brilhante e as enormes fendas que cruzam o seu terreno gélido. No entanto, as descobertas incríveis não se limitam apenas à sua superfície. Abaixo da sua crosta congelada, existe um oceano subterrâneo secreto que abriga os ingredientes necessários para a vida. Grande parte de Encélado ainda permanece um mistério, mas usando as impressionantes imagens capturadas pelas sondas mais recentes que visitaram o sistema de Saturno, podemos descobrir mais sobre esse mundo minúsculo, analisando de perto e observando suas características fascinantes como nunca antes. Por que ele é tão brilhante? O que causa essas enormes fendas? E que outros segredos descobrimos durante nosso tempo explorando a Lua com a incrível missão Cassini? Antes da sonda Cassini chegar a Saturno, essa era a melhor imagem de Encélado que tínhamos, capturada pela famosa Voyager 2 em 1981. Ela revelou que a Lua gelada era um dos mundos mais ativos do sistema solar, com um lado sendo praticamente um saco de pancadas cósmico, enquanto o outro lado é tranquilo e calmo, indicando enormes diferenças na idade do terreno. 23 anos após essa imagem, a sonda Cassini da NASA chegou a Saturno, capturando imagens emocionantes de Encélado com bem mais detalhes, nos permitindo ver muito mais, como as enormes características semelhantes a listras de tigre que cruzam seu polo. Destacadas em azul nessa imagem, as listras de tigre são uma das características mais distintas e intrigantes vistas em Encélado. Elas são paralelas e uniformemente espaçadas, com cerca de 130 km de comprimento e 35 km de distância entre elas. O que as torna especialmente interessantes é que enquanto você assiste esse vídeo, elas estão expelindo material gelado agora mesmo, assim como os geysers que encontramos aqui na Terra. A água do oceano abaixo congela e jorra para o espaço através dessas listras ou fendas, como pode ser visto nessas imagens incríveis. Descobriu-se que Encélado sofre flexões gravitacionais enquanto orbita Saturno, o que deforma sua estrutura, tornando as camadas de gelo nos polos mais finas e suscetíveis a rachaduras. Devido aos efeitos da força de maré, causada pela gravidade de Saturno, as rachaduras também permanecem abertas, constantemente se alargando e estreitando, impedindo que se fechem e fazendo com que o oceano abaixo suba e congele no vácuo do espaço. A maior parte desse material cai de volta na superfície, como uma espécie de neve, enquanto o restante abastece um dos anéis de Saturno. No entanto, acredita-se que os cristais de gelo em Encélado tenham apenas uma fração de milímetro de tamanho, aproximadamente 1 ou 2 microns de diâmetro, ainda mais finos do que pó de talco. Os cientistas pensam ser improvável que as plumas de material gelado tenham começado logo após a formação da Lua e nunca tenham mudado, o que pode significar que as plumas tiveram momentos bem mais ativos no passado, produzindo muito mais material que ao longo de milhões de anos acabou se depositando e criando essas regiões extremamente profundas de acumulação de neve, semelhantes a dunas. Essa cobertura massiva de neve também torna Encélado um dos objetos mais reflexivos do sistema solar.
No entanto, não é apenas a superfície de Encélado o único destino dessas partículas congeladas. Elas também abastecem uma parte dos magníficos anéis de Saturno. Chamado de Anel E, essa seção tênue do sistema de anéis de Saturno está sendo criada na verdade por Encélado, à medida que ela se move pelo espaço e pulveriza material ao longo do seu caminho. As partículas maiores caem de volta para a superfície como neve, como já vimos, enquanto as partículas menores viajam mais alto, escapando de Encélado e formando esse enorme anel. Nessa imagem incrível capturada pela sonda Cassini, Encélado pode ser vista em ação, com correntes de gelo se espalhando pelo espaço, formando uma trilha de longas extensões. E não é apenas esses lugares que as partículas de Encélado atingem. Luas vizinhas também foram revestidas com sua neve, como partes de Tétis, que são mais brilhantes devido à sua passagem pelo Anel E. As luas troianas Telesto, Calipso, Helene e Polideuces são particularmente afetadas, já que suas órbitas se movem para cima e para baixo no plano do anel. O resultado, como pode ser visto nessas imagens, é que suas superfícies são revestidas com material gelado expelido por Encélado. Foi descoberto que as plumas expelidas de Encélado estão se projetando a cerca de 200 metros por segundo e parece estar continuamente em erupção, sem sinais de desaceleração. Como essas magníficas plumas são alimentadas pelo misterioso oceano abaixo, elas também oferecem uma oportunidade de estudo, fornecendo uma espécie de janela para o que está acontecendo sob o gelo. Entre 2008 e 2015, a sonda Cassini voou através das plumas de Encélado várias vezes e analisou o material. E algo incrível e inimaginável aconteceu. A sonda detectou no material a maioria dos ingredientes necessários para a vida. Mas antes de analisarmos as probabilidades de Encélado suportar a vida, vamos dar uma olhada mais de perto em outra lua de Saturno, com a composição bem parecida com a de Encélado, por sinal, a lua Mimas. Mimas foi descoberta em 1789 pelo astrônomo inglês William Herschel. Mimas é uma das luas mais pequenas de Saturno, com um diâmetro de apenas 396 km, cerca de um quarto do tamanho da nossa Lua. Mimas consiste principalmente de gelo de água, por isso sua superfície é muito fria, com uma temperatura média de cerca de menos 200 graus Celsius. Além disso, está muito perto de Saturno, a uma distância média de 185 mil quilômetros do gigante gasoso. Essa proximidade provavelmente se deve à migração bizarra de Mimas. Aliás, esse evento também explica uma peculiaridade dos anéis de Saturno. Você já notou em que em algumas regiões os anéis de Saturno são separados por uma linha? Essa linha é chamada de divisão de Cassini. Alguns pesquisadores sugerem que Mimas pode ter migrado para mais perto de Saturno no passado, limpando assim essa linha de partículas de gelo e poeira. Estima-se que Saturno precisaria de mais de 40 milhões de anos para fechar completamente essa linha, de 4.500 km. Além disso, Mimas está em ressonância com outras luas, como Encélado, Phi e Dione. Isso significa que quanto mais próximas estão uma das outras, mais rapidamente se movem em suas órbitas e, consequentemente, desaceleram quando se afastam. Essa relação estica a órbita de Mimas para uma forma quase elíptica, o que apoia a ideia de que a vida poderia existir na Lua, mas a gente vai voltar para esse ponto daqui a pouco. No entanto, o que mais intriga é a superfície de Mimas. A maior parte da Lua é coberta por crateras enormes, com a maioria delas tendo entre 20 a 40 km de diâmetro, distribuídas por ambos os hemisférios. No entanto, todas elas são ofuscadas pela característica mais marcante de Mimas, a enorme cratera Herschel, localizada na parte norte da Lua. Você se lembra de alguma coisa quando olha para essa cratera? Ela tem cerca de 130 km de diâmetro, o que, é claro, pode não parecer muito impressionante quando comparado à Terra, mas para a pequena Mimas equivale quase um terço do seu diâmetro. Curiosamente, apesar do nome, não foi William Herschel quem descobriu essa cratera, mas sim a sonda Voyager em 1980. Entretanto, isso não significa que a cratera tenha aparecido recentemente. A sua idade é estimada em 4 bilhões de anos. Os cientistas sugerem que o corpo celeste que colidiu com Mimas e formou a cratera pode ter quase destruído a Lua no impacto. Além disso, no centro da cratera Herschel,
a uma montanha com quase 6 km de altura, ligeiramente menor que o Monte Everest, o que demonstra a força do impacto. No entanto, uma colisão com um corpo cósmico tão grande não iria afetar apenas a superfície da Lua. Um dos efeitos mais notáveis da colisão é provavelmente a temperatura estranha da superfície de Mimas. Esperava-se que a temperatura no interior da Lua fluísse suavemente do núcleo quente para a superfície fria, como normalmente ocorre em planetas e algumas luas. Mas a análise da temperatura da sonda Cassini deixou os cientistas perplexos. Descobriu-se que uma pequena parte da Lua, à esquerda, que se assemelha ao formato do Pac-Man, está quente, enquanto o restante da superfície é frio. Curiosamente, a cratera Herschel também é muito mais quente do que o resto da superfície. O culpado provavelmente é esse corpo desconhecido que colidiu com Mimas. Os pesquisadores especulam que o impacto pode ter derretido o gelo da superfície, que rapidamente congelou novamente, causando essa diferença de temperatura. No entanto, a camada superior de Mimas permanece intacta. Por outro lado, alguns pesquisadores apontam que tais temperaturas estranhas podem ser causadas pela irradiação de partículas carregadas capturadas pelo campo magnético de Saturno, constatado e confirmado pelos dados da Cassini. Até o momento, não há uma resposta definitiva para essa questão, então talvez futuras missões possam nos aproximar de desvendar esse mistério da temperatura com cara de Pac-Man. Já Encélado parece ser aquecida bem mais uniformemente do que Mimas. Em termos de características, Encélado não parece ser muito diferente de Mimas, e também foi descoberta pelo astrônomo William Herschel. Encélado é apenas cerca de 100 km maior em diâmetro do que Mimas, e sua temperatura média e composição não são muito diferentes, exceto por sua densidade ser maior do que a de Mimas. As duas luas possuem uma órbita elíptica alongada. No caso de Encélado, é devido à interação com Dione. No entanto, Encélado tem uma superfície muito mais lisa e jovem em comparação com Mimas. Embora também tenha crateras maiores que 30 km em sua superfície, elas são menos comuns do que as depressões e cordilheiras que podem ser vistas em quase toda a superfície da Lua. A abundância dessas formas de terreno pode indicar uma atividade tectônica diferente. Além disso, outra semelhança interessante entre Encélado e Mimas é a influência deles nos anéis de Saturno. Como já vimos, Encélado não criou uma fenda, como provavelmente Mimas fez, mas na verdade as preencheu. Como também já vimos antes, além dos anéis brilhantes que estão muito próximos do gigante gasoso, existe outro anel, chamado o Anel E, que é menos visível e está a cerca de 180 mil quilômetros do centro de Saturno, com cerca de 300 mil quilômetros de largura. Então, como poderia uma lua tão pequena criar um anel tão grande? Aqui é onde começam algumas diferenças significativas entre Encélado e Mimas. Primeiro, vamos observar a superfície da Lua. Ao contrário de Mimas, que parece ser uma lua aparentemente sem vida, Encélado é um satélite gelado e quase inteiramente coberto por algo parecido com neve. Aliás, é essa característica de Encélado que permite que ela reflita quase toda a luz que incide sobre ela, o que torna sua superfície ainda mais fria. Vimos que essa neve é causada pelos oceanos subterrâneos, que após serem expelidos para o espaço, parte deles caem de volta na Lua. Mas como será que os pesquisadores chegaram à conclusão de que existe um oceano subterrâneo nessa Lua aparentemente sem vida? Na sua inesquecível passagem, Cassini também observou que a Lua vibrava muito enquanto girava. Após vários cálculos, essa vibração só poderia significar uma coisa: Encélado escondia algum fluido massivo em seu interior. E juntando com os dados coletados pelos géiseres, a resposta estava clara. Há um oceano escondido sob a camada de gelo de Encélado. São essas partículas de gelo que saem das profundezas do oceano a uma velocidade maior que 1.200 km por hora e cobrem toda a superfície de Encélado. No entanto, Encélado é muito pequeno. Será que ele não deveria já ter esgotado a energia para essas erupções? Bem, os astrônomos acreditam que levará cerca de 9 bilhões de anos para que isso aconteça, o que é o dobro da idade atual do Sistema Solar. Enquanto Cassini flutuava lentamente pelos anéis de Saturno,
A sonda descobriu que o anel E, que é composto principalmente de gotículas de gelo, também contém certos grãos que só podem ser gerados onde água líquida e rocha interagiram a temperaturas acima de 90 graus Celsius, indicando que existem possivelmente correntes hidrotermais profundas sob a casca congelada de Encélado, e que estão aquecendo o seu oceano, muito semelhante ao que encontramos em nossos oceanos aqui na Terra, o que torna a Lua um ambiente ideal para o desenvolvimento da vida microbiana. Outra característica fundamental para a vida é a atmosfera, e adivinha, sim, Encélado possui uma. Os geysers e vulcões da Lua também são os responsáveis por reciclar a atmosfera de Encélado, que é composta em grande parte por vapor d'água, além de pequenas quantidades de nitrogênio, dióxido de carbono e metano. Curiosamente, a Lua provavelmente possui um núcleo metálico, e devido à sua forma porosa, pode aquecer o oceano da Lua, o tornando ainda mais adequado para organismos vivos. Portanto, Encélado pode estar escondendo todo um ecossistema abaixo dessa camada de gelo. No entanto, se Encélado e Mimas são tão semelhantes, por que Mimas não possui geysers? Embora Encélado tenha claros indícios de um oceano interno, Mimas permanece completamente congelado, apesar de sua órbita mais alongada, que deveria aquecê-lo mais do que Encélado. Essa estranheza de temperatura levou os cientistas da NASA a criar teorias para explicar a água congelada na Lua, que também justificariam a presença de água parcial e geysers em Encélado. Pesquisadores da Universidade de Varsóvia acreditam que esse fenômeno pode ser causado simplesmente pelos diferentes períodos de aquecimento das luas, devido à atração gravitacional de Saturno. Encélado é muito mais denso do que Mimas, o que significa que pode ser aquecido por um período mais longo, enquanto Mimas, devido ao seu tamanho reduzido e baixa densidade, esfria rapidamente. Além disso, para não perder muito calor, a Lua precisa entrar em ressonância com outro corpo o mais rápido possível. No entanto, Mimas interagiu gravitacionalmente com Tétis tarde demais, quando já havia resfriado completamente. Mimas pode ser considerada um bloco de gelo que dificilmente derreterá, tornando a vida improvável em sua superfície ou abaixo dela. Opa, mas calma, parece que Mimas não está tão inativo assim. Por muito tempo, os cientistas consideraram Mimas uma lua sem vida, mas uma observação recente forçou o mundo científico a reconsiderar esse pensamento. Em 2014, o pesquisador Juan Tajerin descobriu que Mimas oscila para frente e para trás enquanto gira. Esse comportamento incomum da Lua é explicado por um núcleo de forma estranha ou por alguma forma de atividade interna. Mas o que poderia estar dentro dessa pequena Lua? Ao contrário do que todos pensavam, sob dezenas de quilômetros de crosta de gelo, pode haver um oceano, assim como em Encélado. No ano passado foi descoberto que Mimas é capaz de gerar calor suficiente para manter um oceano em seu interior, mas no entanto, não é suficiente para derreter sua camada espessa de gelo. De acordo com novas observações, para surpresa de todos, a camada de gelo de Mimas começou a afinar, então é possível que a Lua de Saturno seja um mundo oceânico prestes a se revelar. Assim, Mimas e Encélado revelam aos cientistas a possibilidade de corpos celestes congelados desenvolverem a vida, mesmo em lugares aparentemente vazios e inóspitos. O oceano é praticamente a base para a origem da vida. Então será que Mimas e Encélado podem ser potencialmente habitáveis? Vamos tentar descobrir isso. Como vimos, aparentemente esses lugares possuem áreas quentes específicas e dióxido de carbono. Portanto, teoricamente, não se deve descartar a possibilidade de que esses planetas de gelo possam ser habitáveis. Além disso, em nosso próprio sistema solar, existem mais de uma lua gelada onde a vida pode ser possível, como é o caso da lua Europa de Júpiter. Além disso, a sonda Cassini descobriu que esses geysers contêm elementos químicos necessários para a vida, como oxigênio, hidrogênio e vários compostos de carbono, incluindo metano, o que pode ser resultado de vida microbiana. Após estudar as emissões de gases, alguns cientistas acreditam que micróbios podem existir no oceano de Encélado, da mesma forma que acontece na Terra, mesmo sem a necessidade de luz solar. Saturno, aliás, pode enviar vários compostos vitais para o oceano de Encélado, e provavelmente também para Mimas.
Quanto a Mimas, infelizmente, essa lua não despertou tanto interesse dos cientistas, e muito sobre ela permanece desconhecido. No entanto, as novas descobertas e o fato de possuir um oceano líquido é uma característica muito significativa na origem da vida. Portanto, é possível que o oceano de Mimas também continha os mesmos elementos necessários para o desenvolvimento de organismos, assim como em Encélado. Além disso, a espessura do gelo de Mimas é semelhante a algumas partes da superfície de Encélado, o que significa que a atividade interna poderia derreter esse gelo. No entanto, ao contrário de Encélado, Mimas possui uma distribuição de temperatura estranha, o que pode explicar a falta de geysers. Isso não significa necessariamente que a vida em Mimas seja impossível. De qualquer forma, as ausências das fendas e geysers em Mimas pode ser explicado pelo fato de que o oceano na Lua pode ter se formado recentemente. Além disso, a órbita elíptica alongada de Mimas permitiria que fosse bem aquecido, o que indica que provavelmente possui um oceano líquido aquecido não apenas pela atração de Saturno, mas também por fontes internas, semelhantes também a Encélado. No entanto, Mimas não possui atmosfera, o que pode reduzir as chances de vida, embora não as elimine completamente. Mimas e Encélado foram uma verdadeira dádiva para a ciência planetária, mudando completamente o óbvio e mostrando que mundos gelados podem ser candidatos viáveis para a vida. Além disso, eles apresentaram um desafio adicional aos cientistas, mostrando que a vida pode não estar limitada a planetas semelhantes à Terra. Essas descobertas fascinantes nas luas de Saturno nos faz pensar quais segredos o sistema solar ainda esconde em suas órbitas. Ao redor dos gigantes gasosos existem diversas luas promissoras, mundos complexos e incríveis, como a lua de Júpiter, Europa, e a lua de Netuno, Tritão. Mas estudar o sistema solar externo, por conta da distância e diversos outros fatores, é extremamente difícil, mas não vai pensando que o sistema solar interno é mamão com açúcar. Temos como exemplo Vênus, nosso vizinho mais próximo e um planeta extremamente difícil de estudar. Isso por conta da sua atmosfera espessa, mas isso não impediu os astrônomos de fazerem a maior descoberta na superfície do planeta nublado. Vênus, um espetáculo celestial que nos desafia a compreendê-lo. Um lugar único no nosso sistema solar e uma oportunidade rara para estudarmos e entendermos mundos rochosos extremos. Sob seu véu de nuvens, Vênus esconde segredos que intrigam cientistas e sonhadores. Suas altas temperaturas e densa atmosfera o tornam um dos lugares mais inóspitos em nosso sistema solar. Mas, paradoxalmente, também nos lembram a fragilidade e preciosidade da Terra. Vênus é um lembrete de que a exploração não conhece limites. À medida que sondas e missões espaciais se aproximam desse mundo misterioso, estamos desvendando seus enigmas e descobrindo sua história única. No coração desse calor escaldante e da pressão sufocante, há lições valiosas sobre como a natureza de um planeta pode ser transformada ao longo do tempo. Já faz algum tempo que não mandamos missões para o planeta nublado, mas isso não significa que não fizemos novas descobertas. Novas descobertas foram feitas a partir de imagens e dados armazenados por décadas. Dados esses coletados há mais de 30 anos, quando a sonda Magellan, da NASA, tirou fotos de Vênus. Na época, os cientistas estavam focados em mapear a superfície do planeta e estudar sua atmosfera densa. Mas o que eles não perceberam foi que estavam capturando algo bem mais extraordinário. Vênus, o segundo planeta a partir do Sol, muitas vezes chamado de gêmeo da Terra, por causa do seu tamanho e composição semelhantes. No entanto, enquanto a Terra é um refúgio para a vida,
Vênus é um planeta extremo. Com um diâmetro de cerca de 12 mil quilômetros, Vênus é quase do mesmo tamanho da Terra, mas está muito mais perto do Sol, a uma distância média de cerca de 108 milhões de quilômetros. Essa proximidade significa que Vênus tem um ambiente muito mais quente do que a Terra, com temperaturas de superfície que podem chegar a 470 graus Celsius, fazendo com que ele seja o planeta mais quente do nosso sistema solar, até mais quente do que Mercúrio, que está bem mais próximo do Sol. Um dos principais fatores que contribuem para as altas temperaturas de Vênus é sua densa atmosfera, composta principalmente de dióxido de carbono e nitrogênio. Essa atmosfera cria um poderoso efeito estufa, aprisionando o calor e fazendo com que as temperaturas aumentem. Além disso, as densas nuvens de ácido sulfúrico que envolvem o planeta contribuem para o seu superaquecimento. Apesar de suas condições severas, Vênus tem fascinado cientistas há muito tempo, que procuram estudar suas características únicas e entender sua história. Ao longo dos anos, os pesquisadores fizeram muitas descobertas sobre Vênus, incluindo o fato de que é o único planeta em nosso sistema solar que gira no sentido horário em seu eixo. Além disso, a atmosfera de Vênus é dominada pela rápida rotação da camada de nuvens, que gira muito mais rápido do que o próprio planeta. Essas nuvens densas e carregadas levam 4 dias para girar completamente por Vênus, enquanto o próprio planeta leva tranquilos 243 dias para completar uma rotação em torno de si mesmo. Ambas as rotações ocorrem em direção retrógrada, desafiando as normas do sistema solar. No contexto de Vênus, isso significa que o planeta e sua atmosfera se movem em direção oposta à rotação do Sol e da maioria dos outros planetas do sistema solar. Esse movimento natural de convecção começa a cerca de 10 km de altitude e aumenta gradualmente até 65 km, onde os ventos equatoriais atingem uma velocidade absurda de 540 km por hora, diminuindo gradualmente à medida que sobem. Parece que a atmosfera de Vênus, ou pelo menos a camada de nuvens, gira cerca de 50 vezes mais rápido do que o planeta em si. E esse fenômeno fascinante provavelmente influenciou a rotação do planeta. Mas aqui está o dilema. A massa da atmosfera de Vênus é apenas 1/10 de milésimo da massa do planeta. Então, como isso é possível? Deve ter ocorrido uma troca de velocidades entre o planeta e a atmosfera. Isso para conservar a energia cinética total. Mas ainda hoje, o mistério permanece sem solução. Além disso, apesar do calor escaldante e das condições ambientais rigorosas do planeta, a temperatura na superfície de Vênus é quase constante e uniforme, devido aos ventos que varrem a sua superfície e garantem que o calor seja distribuído de maneira uniforme. Durante a noite venusiana, que dura cerca de 58 dias terrestres, a temperatura da superfície cai ligeiramente. No entanto, a temperatura varia com a altitude. A atmosfera, a 100 km acima da superfície, atinge em média agradáveis 25 graus Celsius. A essa altitude, além da temperatura, a pressão também é mais branda, fazendo com que a atmosfera superior do planeta nublado seja a área mais parecida com a Terra no sistema solar, até mesmo mais parecida do que a superfície de Marte. Devido à similaridade em pressão e temperatura e o fato de que em Vênus o ar respirável é mais leve que a atmosfera, foi proposto que a atmosfera superior pudesse ser um bom lugar para futura exploração e quem sabe até colonização. A atmosfera de Vênus é muito massiva, cerca de 90 vezes a massa da atmosfera da Terra. A atmosfera de Vênus tem uma densidade de cerca de 1/10 da densidade da água, o que, juntamente com a composição corrosiva, é responsável por um nível de erosão comparável ao de um rio. Apesar das fortes ventanias na atmosfera do planeta, quase não há vento na superfície, mal ultrapassando a velocidade de alguns quilômetros por hora, sendo mais forte no Equador e mais fraco em direção aos polos. No entanto, grande parte do passado de Vênus permanece um mistério. Embora saibamos que o planeta se formou cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, não está claro como ele evoluiu para se tornar o mundo quente e hostil que conhecemos hoje.
Alguns cientistas especulam que a atividade vulcânica pode ter desempenhado um papel significativo na formação do ambiente do planeta, com erupções liberando gases que contribuíram para a densa atmosfera que vemos hoje. Ao longo dos anos, os cientistas fizeram muitas observações de Vênus, tanto da Terra quanto de sondas. Algumas das primeiras observações registradas datam da antiguidade, quando astrônomos como o filósofo grego Pitágoras e o poeta romano Ovídio documentaram suas observações de Vênus no céu noturno. No entanto, foi apenas no século XX que os cientistas puderam estudar Vênus com mais detalhes, em especial com as missões Venera. Em 5 de março de 1982, o módulo de pouso Venera 14 da União Soviética conseguiu pousar com sucesso na superfície de Vênus. Em um total de apenas 57 minutos, antes de sucumbir ao ambiente hostil, conseguiu capturar uma foto panorâmica colorida de seu arredor extremamente quente. Mais de 4 décadas depois, essa foto ainda é uma das melhores que temos da superfície de Vênus. A série de sondas Venera foi lançada pela União Soviética nas décadas de 1960, 70 e 80, com o objetivo de estudar o ambiente bizarro do planeta Vênus. Além disso, o programa tinha a ambiciosa meta de tirar as primeiras fotos da superfície de outro planeta. Durante o programa, 13 sondas alcançaram com sucesso Vênus e transmitiram dados sobre o nosso vizinho, das quais 8 pousaram com sucesso na superfície e 4 conseguiram capturar fotografias incríveis. Junto com o calor extremo, esse ambiente destruiria facilmente a maioria das espaçonaves que tentassem explorar a paisagem hostil de Vênus. No entanto, os módulos de pouso da Venera foram projetados para resistir a essas condições intensas por tempo suficiente apenas para coletar dados e nos enviar o primeiro vislumbre da superfície venusiana. Mas como exatamente é possível tirar uma foto em um ambiente tão infernal? O que ficou claro, com base em dados anteriores, é que se a câmera fosse colocada do lado de fora da proteção do módulo de pouso, a enorme pressão e temperatura a destruiriam. Portanto, os engenheiros colocaram um telêmetro dentro do módulo de pouso, através de um orifício especial. A luz da superfície refletia através de um periscópio que a direcionava para a câmera que ficava protegida no interior. A Venera 9, lançada em 8 de junho de 1975, foi a primeira missão a tentar tirar fotos da superfície venusiana usando essa tecnologia. Embora a sonda tenha pousado com sucesso, infelizmente, apenas uma das tampas das lentes das duas câmeras se separou corretamente. O que estava planejado como uma foto panorâmica de 360 graus ao redor do módulo de pouso se tornou uma fotografia de 180 graus. No entanto, conseguimos nossa primeira visão desse cenário extremo. O objeto branco na parte inferior da foto faz parte do módulo de pouso, e a distorção é causada pelo antigo sistema de imagem da Venera. Aqui é possível observar formações rochosas angulares e parcialmente enterradas no solo, que dominam a paisagem, e o horizonte misterioso é visível nos cantos superior esquerdo e direito da foto. Seguindo os passos da Venera 9, a Venera 10 chegou à superfície de Vênus em 25 de outubro de 1975. Novamente, infelizmente, apenas uma das tampas das lentes se separou corretamente, resultando em uma foto panorâmica de 180 graus, antes da sonda silenciar cerca de 65 minutos depois. A iluminação era semelhante à de um dia de verão nublado na Terra. Os objetos na parte inferior são partes da espaçonave, e o solo parece estar coberto por rochas planas, semelhantes às áreas vulcânicas encontradas aqui na Terra. Em dezembro de 1978, as Venera 11 e Venera 12 pousaram em Vênus, coletando ainda mais dados por mais de uma hora e tentando capturar as primeiras imagens coloridas. Infelizmente, em ambos os casos, o problema com as tampas das lentes afetou essas duas missões. Ambas as tampas das câmeras falharam em se separar. Então, embora os módulos de pouso tenham retornado dados valiosos, nenhum deles conseguiu tirar fotografias.
Após essa decepcionante falha nas tampas das lentes, os engenheiros fizeram uma série de alterações no design das Veneras 13 e 14, que até agora são as únicas sondas que transmitiram fotos coloridas da paisagem venusiana. A Venera 13 pousou em Vênus em 1º de março de 1982. Uma vez na superfície, as tampas das lentes foram ejetadas com sucesso e as câmeras começaram a tirar uma foto panorâmica ao redor do módulo de pouso. A sonda sobreviveu por 127 minutos antes de parar a transmissão dos sinais, tempo suficiente para capturar em cores o que parece ser uma paisagem bizarra, porém familiar, como é possível ver em alguns lugares aqui na Terra. A tampa da lente pode ser vista na frente do módulo de pouso, e colinas distantes podem ser vistas nos cantos da imagem. Apenas 4 dias depois, em 5 de março de 1982, a Venera 14 pousou com sucesso em uma região diferente de Vênus, e como sua gêmea, a tampa da lente foi ejetada com sucesso, nos permitindo ver ainda mais dessa paisagem inóspita. Dessa vez, no entanto, o solo parece estar muito mais fraturado, com pouco do material visto nas imagens da Venera 13. Mais uma vez, pode-se ver a tampa da lente e, ao longe, o horizonte coberto por névoa. Cada uma dessas fotos incríveis nos deu um pequeno vislumbre de um mundo coberto por nuvens tão espessas que escondiam completamente a superfície de nós. Elas nos revelaram um céu amarelo acima de uma paisagem desolada e rachada, que é, ao mesmo tempo, alienígena, porém familiar. Apesar dessa bola opaca esconder seu interior, uma sonda foi capaz de cruzar essa névoa e ver abaixo de todas essas nuvens. A espaçonave Magellan, da NASA, chegou a Vênus em 1990 e passou 4 anos mapeando a superfície do planeta. A espaçonave coletou uma enorme quantidade de dados, incluindo imagens detalhadas da superfície do planeta e dados sobre sua topografia, gravidade e campos magnéticos. Somente 30 anos depois, em 2020, os cientistas fizeram uma descoberta incrível quando reanalisaram os dados coletados pelo Magellan: a presença de vulcões ativos em Vênus. A descoberta foi feita por uma equipe de pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Zurique, na Suíça, que analisaram os dados de radar do Magellan e identificaram características na superfície de Vênus que sugeriam a presença de atividade vulcânica. A equipe também examinou imagens tiradas pela espaçonave e encontrou evidências de fluxos de lava e outras características vulcânicas. Mas como será que os cientistas determinaram a presença de vulcões ativos em Vênus a partir de dados coletados há mais de 30 anos? Um fator-chave foi o uso de novas técnicas de imagem e algoritmos que permitiram aos pesquisadores extrair informações mais detalhadas dos dados coletados pelo Magellan. Ao analisar os dados de radar, os pesquisadores conseguiram identificar mudanças na superfície de Vênus que provavelmente foram causadas pela atividade vulcânica. Eles também encontraram evidências de temperaturas superficiais elevadas nas mesmas localidades, o que apoia ainda mais a ideia de que existem vulcões ativos no planeta. Além disso, recentemente, um outro estudo semelhante foi publicado. Nesse artigo, que foi publicado na revista Science, foi discutido como a atividade vulcânica em Vênus foi obscurecida pela falta de erupções observáveis. No entanto, os autores usaram imagens da mesma espaçonave para estudar áreas vulcânicas em Vênus. Graças às imagens tiradas entre 1990 e 1992, eles realizaram uma busca manual em áreas previamente identificadas como prováveis manifestações de vulcanismo ativo. Os autores procuraram formações vulcânicas, como cones, ventos e fluxos de lava, que haviam aparecido ou mudado entre as imagens, para criar um mapa topográfico detalhado. Eles usaram uma técnica chamada estereoradiogrametria por radar. Além disso, eles fizeram as imagens parecerem como se tivessem sido tiradas diretamente sobre o objeto de observação, usando um processo chamado transformação ortogonal. Como resultado, eles descobriram que um cone de um vulcão em uma região chamada Atla Regio mudou drasticamente em menos de um ano. A mesma abertura dobrou de tamanho e deformou-se.
com um lago de lava preenchendo a borda 8 meses depois. Essa descoberta pode fornecer pistas sobre a evolução de Vênus e as diferenças entre suas paisagens e as da Terra. No entanto, não está completamente claro se o vulcanismo está atualmente ativo ou não. O baixo nível de detecção sugere que Vênus é menos vulcanicamente ativo do que o satélite de Júpiter Io, mas vale lembrar que apenas cerca de 1,5% da área da superfície de Vênus foi estudada, dadas as dificuldades observacionais por conta da atmosfera e as limitações dos dados. A recente descoberta de vulcões ativos em Vênus é um avanço importantíssimo para o campo da ciência planetária, já que em um passado nem tão distante assim, Vênus era considerado um planeta geologicamente morto. A presença de vulcões ativos significa que Vênus ainda é geologicamente ativo, o que abre novas possibilidades para o estudo da formação e evolução da superfície de planetas rochosos. Outra possível consequência da descoberta de vulcões ativos em Vênus é a possibilidade de detectar vida microbiana no planeta. A atividade vulcânica na Terra muitas vezes está associada à presença de vida microbiana, e o mesmo pode ser verdade em Vênus. Embora as condições lá sejam severas, com temperaturas altas o suficiente para derreter chumbo e uma densa atmosfera de dióxido de carbono, é possível que a vida microbiana tenha se adaptado para sobreviver nessas condições extremas, como é o caso aqui na Terra, onde a vida pode ser encontrada nos lugares mais inóspitos. Quanto às futuras missões em Vênus, a descoberta de vulcões ativos no planeta já gerou um interesse considerável da comunidade científica, e já existem planos para futuras missões a Vênus, como as missões Veritas e Da Vinci Plus. A missão Veritas é liderada pelo Laboratório de Propulsão a Jato da NASA e será lançada na próxima década, com o objetivo de estudar Vênus desde sua superfície até seu núcleo, a fim de entender como um planeta rochoso do tamanho da Terra seguiu um caminho completamente diferente. A missão Veritas usará um radar de abertura sintética de última geração para criar mapas globais tridimensionais e um espectrômetro de infravermelho próximo para determinar a composição da superfície do planeta. A espaçonave também medirá o campo gravitacional do planeta para determinar a estrutura do interior de Vênus. Por outro lado, a missão Da Vinci Plus é um complemento à missão Veritas, planejada pela NASA para estudar a atmosfera e a geologia de Vênus. Enquanto o orbitador Veritas sobrevoará o planeta e coletará dados a partir do espaço, o módulo de pouso Da Vinci Plus descerá através da atmosfera de Vênus para medir sua composição e estudar nuvens, ventos e características da superfície do planeta. A sonda também irá capturar imagens de alta resolução da superfície de Vênus à medida que desce, fornecendo informações valiosas sobre a geologia e a geofísica do planeta. Infelizmente, nos últimos 30 anos, houve poucas missões a Vênus, e o financiamento para a exploração planetária foi reduzido, com novas missões ao planeta nublado, após vários cancelamentos, programadas apenas para os anos de 2030. No entanto, a cada nova descoberta, estamos mais perto de desvendar os processos que moldaram nosso próprio planeta, a Terra. Além disso, o estudo de Vênus fornece informações valiosas sobre exoplanetas fora do nosso sistema solar, já que muitos exoplanetas são semelhantes a Vênus. Estudar esse planeta pode ajudar os cientistas a determinar a habitabilidade potencial de outros mundos distantes. A recente descoberta de vulcões ativos em Vênus é apenas a ponta do iceberg, mas destaca a importância e complexidade do estudo e análise de grandes quantidades de dados antigos. Embora esse seja apenas um evento, os dados podem conter outras descobertas esperando para serem reveladas. É importante a gente observar que ferramentas para processar e comparar grandes quantidades de dados, como as inteligências artificiais, por exemplo, não estavam disponíveis até recentemente. Isso oferece um campo vasto para qualquer pessoa interessada em astronomia ou ciência planetária conduzir sua própria pesquisa e fazer descobertas, mesmo sem equipamento caro.
qualquer um pode contribuir para esse campo, tudo isso de casa. À medida que contemplamos Vênus, percebemos que esse planeta extraordinário é um lembrete, que a busca pelo desconhecido é uma jornada que vale a pena, em que até mesmo nas condições mais adversas, a beleza pode ser encontrada. Vênus nos convida a sonhar com as estrelas e os planetas distantes que as orbitam, a questionar o desconhecido e a nunca deixar de explorar. Se um planeta tão desafiador pode ser tão fascinante, imagine o que mais o universo pode nos reservar. A beleza de Vênus está não apenas em suas paisagens, mas em sua capacidade de nos inspirar e continuar olhando para o céu, buscando respostas e desvendando os segredos do cosmos. A compreensão da formação e evolução do Sistema Solar continua a evoluir à medida que os astrônomos exploram o espaço e coletam dados cada vez mais detalhados de corpos celestes próximos e distantes. A exploração contínua do nosso sistema e de outros sistemas planetários distantes tem o potencial de nos proporcionar insights cada vez mais profundos sobre as origens e o funcionamento do cosmos. O que será que a próxima década da exploração espacial nos revelará? Marte, Encélado, Tritão. Com certeza esses mundos escondem coisas incríveis, mas até lá, todas as noites, temos a oportunidade de contemplar pelo menos uma parte do nosso Sistema Solar. Obrigado.